Olá a todos, bem-vindos uma vez mais ao nosso podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E hoje estamos no segundo episódio, porque iniciamos o estudo das parábolas de Jesus, né? Estamos sempre buscando questões relacionadas ao Evangelho que nos auxiliem a buscar o entendimento, o estudo, aprofundar conceitos em torno do Evangelho. E convidamos a Ildamar para preparar uma reflexão em torno da parábola do bom samaritano. Ela tomou por base o capítulo 15 do Evangelho, itens 1 e 2, que traz a referência do Novo Testamento da narração dessa parábola. E aqui eu vou apenas uma provocação, daqui a pouquinho a gente vai escutar, né? Mas o nosso convite é: qual novo ângulo nós podemos descobrir em cada ensino de Jesus, e principalmente nas parábolas que trazem vários níveis de reflexão? É isso que Ildamar vai nos provocar daqui a pouco com as considerações, e a gente a provoca, porque você tem condição de trazer para nós também outras referências. Aliás, não se esqueça que mais tarde estaremos na nossa live. A Ildamar vai estar conosco, né, trazendo outros conceitos, aquilo que não deu tempo de falar no podcast, outras provocações, juntamente com o Ítalo e com a Alana. Estaremos nesse instante, já te convidamos para que esteja junto a nós. Aliás, por falar em convite, estendemos vários convites aqui. O primeiro deles, fique até o final, porque no nosso momento de oração teremos uma belíssima poesia de Maria Dolores, uma vez mais, nos convidando a esse instante de reflexão, de oração, para que estejamos buscando estar mais próximos dos bons espíritos, de Jesus, de Deus, na certeza de que somos sempre amparados. Então, caso queira, nesse instante, coloque um copo de água para fluir, relaxe, vamos orar na certeza de que estamos sendo amplamente auxiliados. Já fiz o convite para que esteja na nossa live mais tarde, mas sobretudo para que você possa se envolver conosco. Vamos nos engajar nessa busca de disseminarmos algo de bom, algo de melhor para esse mundo, para cada coração que está próximo a nós. Então participe, estamos em todas as mídias sociais, compartilhe, esteja conosco nos momentos, enfim, que o seu coração esteja juntinho ao nosso. E o convite final que fazemos agora, então, vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso podcast do Estudando o Evangelho de hoje é baseado na parábola do bom samaritano. E iniciamos citando Emmanuel em sua belíssima mensagem de introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Haroldo Dutra Dias finaliza seu livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, analisando esta afirmativa de Emmanuel, e conclui que a parábola do bom samaritano é um colar de pérolas, mas esse é o fio que as reúne: amor incondicional a Deus e ao próximo. E ele diz: esse amor não precisa definir, especificar, restringir,
selecionar quem será objeto da sua luz, do seu derramamento. Que lindo, né, gente? Então, o nosso estudo de hoje traz novamente essa reflexão, pelo menos essa é a nossa proposta, né? Para nós refletirmos sobre o quanto tem sido grandioso, ao longo dos milênios, os ensinamentos do Cristo. As parábolas, nessas formas simbólicas, de narrativas simples que o mestre recorria no cotidiano, para tornar mais claro o seu ensinamento, era feito por meio de comparações entre os fatos da vida terrena e os ensinamentos, de ordem moral e espiritual que Jesus trazia, permitindo assim que prevalecessem, atuais esses seus ensinamentos em qualquer época da humanidade. Realmente, podemos identificar que o Mestre não nos desampara jamais, visto que os seus ensinamentos, conforme dito por Emmanuel, adaptam-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Assim são as parábolas. Então, em qualquer tempo, em qualquer situação, elas nos são úteis e são referências importantes para sabermos como agir. Então, vamos à parábola do bom samaritano. Quando recorremos ao Novo Testamento, e aqui utilizamos a versão de Haroldo Dutra Dias, identificamos que a parábola do bom samaritano foi registrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. Então está lá no capítulo 10, versículo 25 a 37. Ela complementa o ensinamento de Jesus a um certo doutor da lei, vindo a responder uma pergunta deste quando indaga: quem é meu próximo? Vejamos. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é que está escrito na lei? Que é que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe o óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Pergunta o mestre. O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Os registros de Marcos estão em capítulo 12, versículo 28 a 34, e de Mateus, de 22, 34 e 40, que tratam do tema desta conversa de Jesus com o doutor da lei,
está descrito no item o maior mandamento, só que num contexto mais limitado. Então vejamos, eu vou relatar aqui tanto o registro de Mateus quanto o registro de Marcos. Então veja que a abordagem é um pouco diferente, mas não traz a parábola do bom samaritano, que Lucas, conforme eu já disse, relatou para todos nós. Em Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34, está descrito: os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, testando-o, o interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele lhe disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Então veja que Marcos traz o maior mandamento. Então, que seria realmente aqui, de uma forma resumida, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E em Mateus nós temos a descrição, então no capítulo 22, versículos 34 a 40. Aproximando-se um dos escribas que ouviu enquanto eles debatiam, vendo que respondera bem a eles, interrogou: qual é o primeiro mandamento de todos? Jesus respondeu que o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba lhe disse: muito bem, mestre. Verdadeiramente dissestes que há somente um, e não há outro exceto ele, e que amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência, de toda a força, bem como amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e oferendas. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Então vejam, 3 abordagens, mas todas trazem uma conclusão única: o mandamento maior, amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E Lucas, como disse, complementa, trazendo a parábola do bom samaritano, para ficar muito claro, nessa parábola de Jesus, o que é fazer ao próximo, aquilo que gostaríamos fosse feito para conosco. E também Allan Kardec descreve a parábola do bom samaritano lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo denominado Fora da Caridade não há salvação. A narrativa da parábola ela vem na sequência da exposição do Mestre Jesus e está descrita no item 2 deste capítulo, que é denominado o de que precisa o espírito para se salvar, parábola do bom samaritano. Então é muito significativa essa parábola, Uma boa história, que não deixa dúvida nenhum de nós de como nos portar diante de qualquer necessidade que nos apresenta de sermos úteis. E também de termos claro o ensinamento de Jesus. Na parábola, identificamos vários personagens. Os ladrões que despojam e ferem, um homem caído no caminho, um sacerdote que passa adiante, um levita que igualmente passa adiante, e um samaritano que foi tocado pela compaixão. Vários personagens, uma necessidade, uma oportunidade e a caridade, conforme expressa por Jesus como uma condição única para a salvação. Cabe aqui destacar que o levita e o sacerdote eram pessoas
extremamente religiosas, que conheciam bem a lei de Deus. Ambos trabalhavam no templo e tinham relevante responsabilidade religiosa. Porém, todo o seu conhecimento, os rituais que realizavam, as orações, eram apenas práticas exteriores, visto que suas ações mostraram que a lei de Deus não estava em seus corações. Porque quando se apresentou ali a oportunidade, nada fizeram, pelo contrário, passaram adiante. Aqui reportamos novamente a Emmanuel. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então vejam, enquanto o sacerdote e o levita passam adiante, um samaritano, aquele que nasceu em Samaria, uma região que não era vista com bons olhos pelos judeus, foi ele quem teve a atitude de interromper sua jornada para ajudar o próximo. Então, a partir dessa narrativa de Jesus, bom samaritano passou a representar essa pessoa que sabe ajudar o próximo sem olhar a quem, como diz, muitas vezes aí falamos na linguajar mais popular. Então, aquele que cumpre os ensinamentos do Cristo, de amar ao próximo como a si mesmo, de fazer ao outro aquilo que gostaria fosse feito para consigo mesmo. Kardec destaca, na conclusão desse item do Evangelho, no capítulo 15, que Jesus coloca o samaritano, que era considerado herético, mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a única condição. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então percebam que a narração de Lucas reforça insistentemente os verbos viu, sentiu compaixão, cuidou dele. É a representação da vontade ativa colocada em ação, fazendo bem sem olhar a quem, a verdadeira caridade. Haroldo Dutra Dias, em seu livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, nos diz que o samaritano foi invadido pela compaixão. Então usou o coração. Fez tudo o que podia para ajudar, inclusive se arriscando, desdobrando-se em dedicação, pondo a alma ali a serviço. E entregou as moedas, ou seja, suas posses, ao hospedeiro para que cuidasse do homem caído. Haroldo ainda diz que, hoje, não mais peregrinamos para Jerusalém, onde está o Monte Sião, no qual estava erigido o templo. Ele se moveu, o monte se deslocou. A fé e o amor removem montanhas. Nosso altar passou a ser o próximo, muitas das vezes desconhecido, que o nosso amor é capaz de descobrir, e o nosso culto transformou-se na genuína caridade. Precisamos interromper nossa jornada. Fica o exemplo da interpretação. Permanece o exemplo do bom samaritano, conclui Haroldo Dutra Dias. Na bela análise de Haroldo Dutra Dias, o samaritano exemplificou como amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito, e até o próximo como a ti mesmo. E acrescentamos ainda nessa análise, reportando ao Livro dos Espíritos, quando descreve que as leis de Deus estão escritas na consciência humana. Então,
todos nós temos o roteiro a seguir, o como fazer, desde que optemos, lógico, por fazer o melhor ao nosso alcance. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Lembremos ainda da lição do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Aí a parábola do bom samaritano. Aí o gesto, a ação do samaritano, descrito por Jesus tão belamente. E nos lembremos ainda da questão 886 do Livro dos Espíritos. Se alguma dúvida ainda tivermos sobre como agirmos diante da necessidade alheia. Kardec, nessa questão, indaga aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Olha bem, Kardec poderia ter perguntado qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, mas ele acrescenta: como a entende Jesus? Para não termos dúvida, né? Fazer como Jesus fazia, né? Lembrando aí aquela canção, né? E aí os espíritos respondem, bem objetivamente: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E Kardec comenta: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores, porque todos nós somos iguais, né, perante Deus. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe, olha bem o termo, né, colocado por Kardec, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. E analisando esta parábola do bom samaritano, nós encerramos aqui, lembrando que Eurípides Barçanufo nos faz refletir mais uma vez sobre esta passagem, através de sua mensagem Os Novos Samaritanos, que consta no livro O Espírito da Verdade. Então Eurípides Barçanufo nos fala: quem ainda não caiu nos revaladouros do erro? Quem ainda não se viu forçado a reerguer-se de muitas quedas? Tange as fibras do coração e estende a indulgência, servindo aos companheiros que o açoite da provação flagela e vergasta. Ei-los que surgem por toda a parte. O doente recluso no manicômio, expirando a míngua de luz no crepúsculo da existência. A jovem acidentada, cujos olhos empalidecem por não mais fitarem o azul do céu. O moço que ostenta a saúde a brincar-lhe no corpo e a irreflexão a empurrar-lhe a alma para os antros do vício. A mulher que resume ao mesmo tempo a ternura de 1000 mãezinhas ao enlaçar o filhinho amado enfermo, desfalecente, já sem forças para chorar. O homem de passo errante que se estira em descanso sobre os passeios e bancos da via pública, tentando conciliar o sono sem sonhos do supremo infortúnio. O cultivador do solo, presa a dores antigas e que não troca de vestimenta há vários meses de intensa luta. A dama elegante e bela que traz o coração repleto de enganos sob o colo estrelado de joias.
o ébrio de olhar sem brilho e de lábios sem cor, que avança para o sepulcro cambaleando aos soluços dos filhos entregues à ignorância e à necessidade. A velhinha encarquilhada que ainda busca coser farrapos de velhos sonhos. O sentenciado infeliz, cuja consolação é somente ouvir a orquestra dos passarinhos sobre as telhas do cárcere. Construindo o bem, sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Que lindo, né, meus irmãos? E que saibamos, então, enxergar as oportunidades e sermos efetivamente os novos samaritanos, onde estivermos, como estivermos, com quem estivermos. Que saibamos aproveitar a lição da parábola do bom samaritano. E não esqueçamos jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele nunca nos deixou desamparados. Sigamos confiantes e atentos às oportunidades. Façamos a parte que nos cabe em favor da nossa própria felicidade, lembrando as palavras do Mestre Jesus ao doutor da lei: faze isso e viverás. E que assim seja. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Ante o Próximo, de Maria Dolores. E quem é o meu próximo? Indaguei ao coração da vida, e o coração da vida, obedecendo à lei, respondeu com voz clara e decidida: olha em redor de ti, onde o dever te leve, do espaço livre e amplo à senda estreita e breve. Fita em teu próprio lar. É teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente e mais alguém do grupo familiar. É o vizinho piedoso e intransigente. É o mendigo a esmolar que te visita à porta, o amigo suscetível de amparar-te. É aquele que padece privação ou problema em qualquer parte. É aquele que te esquece. É o outro que te humilha, a esconder-se no ouro em que se alteia e brilha, para depois cair quando se desilude. É aquele que se faz bandeira da virtude, e o outro que te apoia ou te faz concessões. É aquele que te furta o lugar e o direito, alimentando a sombra do despeito, sem que te saiba ver as intenções. É a mulher que te guia para o bem, é a outra que atravessa as áreas de ninguém, avinagrando corações. O próximo, afinal, seja onde for, será sempre a criatura que te busca onde estás, procurando por ti o socorro da paz, rogando-te bondade, amparo e compreensão, amizade e calor, dando-te o nobre ensejo de seguir para a luz na presença do amor. E posso sem o próximo viver? Perguntei, comovida. E disse novamente o coração da vida: acende sem cessar a luz do bem. Trabalha, serve, crê, chora, sofre e auxilia. Sem o próximo em tua companhia, nunca serás ninguém. E ouvindo assim o clamor da poetisa, que possamos, buscando a prece e o recolhimento nesses instantes, e elevando o nosso sentimento a Jesus, roguemos a Ele, pois que o nosso coração tanto precisa, mestre amigo, de sentir o teu calor, tua presença nos amparar, e uma vez mais no íntimo de nossas almas ouvimos tua voz serena a tranquilizar-nos, nos falando do Pai de amor que está em toda parte, e nos lembrando
de que todos, caminheiros da estrada da vida, somos necessitados, ora chamados a auxiliar, ora sendo amparados nas dificuldades da vida. E a tua voz, Jesus, a nos tocar o coração, pois nos fazendo ver a vida que nos cerca, com tantos corações que se achegam a cada instante, a nos dizer que Deus está em toda parte, também está no coração de nossos irmãos, também está em nossos corações. Ajuda-nos, portanto, mestre amigo, a buscar olhos de ver a presença divina onde quer que ela se encontre, seja nos momentos de alegria e de refazimento, seja nos momentos de necessidade e de crescimento interior. Ampara-nos, Jesus, para que saibamos buscar adequadamente a água viva em cada instante das nossas vidas, em cada acontecimento que se desdobre diante de nós, em cada coração que de nós se aproxime. Ajuda-nos, mestre amigo Jesus, a procurar em nossas próprias forças espirituais a energia de Deus que vibra em nós, impulsionando-nos sempre a algo de bom, a algo de melhor. Graças te damos, Jesus, por tanta luz, por tanto amor.